Vou falar alguma coisa da economia daquilo que nós vivemos no passado, que é sempre importante a gente ter ideia de por onde andou, né? Os nossos problemas, eles têm uma certa origem na nossa Constituição. Nossa Constituição foi feita num momento muito peculiar da vida nacional, no final do período de presidentes militares, né? Onde a sociedade buscou colocar lá dentro tudo aquilo que era do seu interesse naquele momento, 1988. Então foi uma Constituição que olhou muito para o passado e para o presente, aquele presente, né? Se nós olharmos a questão previdenciária, por exemplo, ali naquele momento ninguém teve a visão que nós passaríamos a viver mais. Não houve aquela visão. Então isso gerou, né, alguns passivos que hoje obrigam para qualquer mudança a utilização de uma emenda constitucional com todas as características desse processo. Vivemos a hiperinflação, né, o Plano Real, né, que conseguiu nos dar uma moeda. Vamos lembrar que nos últimos 25 anos nós temos moeda no Brasil, né? Se a gente botar de 95 para trás, 95 a 70, eu acho que teve umas 5 moedas diferentes naquele período, né? Se cortou zero ali várias vezes. Tivemos um excesso de gasto público no tempo ali do segundo mandato do presidente Lula e da presidente Dilma, não é, que nos endividou tremendamente. Hoje a nossa dívida pública aí está na faixa aí dos 4 trilhões de reais, não é? É uma dívida grande, não é? Muitos subsídios, não é? A famosa contabilidade criativa que terminou por levar ao impeachment da presidente Dilma, o uso dos bancos estatais. Isso tudo nos gerou o quê? Um déficit público extraordinário e uma produtividade muito baixa. E aí é o nosso resultado primário. Nós estamos entrando no 7º ano de vermelho. Desde 2014, que na conta de padeiro do governo, ou seja, receita e despesa, então os senhores empresários avaliem uma empresa que funciona dessa forma. Já teriam fechado, né? Essa empresa já tinha ido para o buraco, tá? Então, ano passado, nós conseguimos uma redução do déficit. Ficou em 95 bilhões. O estimado para o ano passado era em torno de 124 bilhões. Esse ano, o estimado continua na faixa dos 124. Mas é o trabalho do ministro Paulo Guedes, né, de fechar as torneiras, e por isso que ele leva tanto tiro, né? O cara que é o dono do cofre, que procura conter os arroubos de todo mundo que quer ter acesso àquele cofre, é óbvio que ele tem que levar tiro, tá? Ele está suportando isso muito bem, tranquilamente, está acostumado já. Então nós temos que inverter essa curva. Enquanto a gente não conseguir superávit, nós não vamos diminuir a dívida. Nós tivemos agora uma diminuição de quê? Do juro. Nós estávamos pagando 400 bilhões por ano de juro. Estamos pagando agora 320, 310. Com a queda vertiginosa que tiveram nos juros, que é uma solução puramente monetária. Tá? Vou pular o Machado de Assis e vou tocar aqui quais são os 2 pilares da retomada do crescimento. É restabelecer o equilíbrio das contas públicas e atacar o nosso problema de produtividade. Tá? O reequilíbrio das contas públicas começou com a Previdência. E aí, mais uma vez, eu agradeço aos nossos parlamentares que estão aqui presentes, né, que já tinham compreendido isso aí, né, já tinham entendido que nós estamos vivendo mais, nós temos que mudar a regra de aposentadoria. Não tem como a gente fugir disso, né? E ela, então, foi aprovada em novembro do ano passado e vai, para os próximos 10 anos, gerar uma diminuição do gasto público e uma consequente previsibilidade para os governos, né? Seja o nosso, sejam aqueles que se seguirem. Tá? Outro passo é a questão da desvinculação do orçamento. Né? Hoje nós vivemos sob o regime do teto de gasto. Foi a forma, né, que o governo do presidente Temer viu para conter o aumento desmesurado das despesas públicas. Mas mesmo assim, né, não obteve o êxito que se desejava. Por quê? O que diz a lei do teto de gasto, a emenda constitucional do teto de gasto? Que o orçamento de um ano para outro
ele só aumenta de acordo com a inflação do ano anterior. Nós temos tido inflação baixa, não é? O orçamento está avançando muito pouco. Mas o orçamento é uma pizza, definida lá pelos nossos parlamentares, não é? Parcela da pizza é dos gastos obrigatórios. E dentro dos gastos obrigatórios, tem gastos que aumentam acima da inflação. Como, por exemplo, havia a questão da correção do próprio salário mínimo, a questão dos benefícios previdenciários, a questão de benefícios salariais, que aumentam de acordos salariais que já tinham sido feitos anteriormente, e como consequência, o restante da pizza fica comprimido. Para que tenha uma ideia, no orçamento desse ano, se eu não me engano, 1.620 bilhões são despesas obrigatórias. 139 bilhões é a despesa discricionária. Ou seja, são 139 bilhões que o governo tem para investir, custear a máquina pública. É um espaço muito pequeno, é menos de 10%, né, do que é o orçamento total. Temos que modernizar o Estado, e aí entra a questão da reforma administrativa, né? Temos que alterar as regras, mas não vamos alterar as regras do funcionalismo para quem está no jogo. A gente tem que alterar para quem vai entrar no jogo. Existe projeto dentro do Congresso, lá na Câmara, que é o projeto lá do deputado Pedro Paulo, e tem o projeto do governo, está pronto para ir para a Câmara. Com esses turbilhões que têm acontecido aí nos últimos dias, estamos aguardando agora o melhor momento para avançar com esse processo, mas ele não pode deixar de avançar. Nós temos que reformar o Estado. O Estado é perdulário, o Estado gasta mal. Nós temos mais de 300 carreiras diferentes dentro do Estado, com esquemas salariais diferentes, não é? Temos carreiras que são totalmente hoje anacrônicas, como soprador de vidro, datilógrafo, não é? Que nós temos que terminar com isso aí. Quando se fala, por exemplo, faltam X pessoas no INSS para atender os postos. Eu não posso pura e simplesmente pegar gente de outro lugar que está sobrando e botar lá. Porque, não, a minha carreira é outra, eu não posso fazer isso. É uma coisa ilógica, né? Dentro de qualquer empresa. Então nós temos que raciocinar dessa forma e precisamos dessa reforma. E ela tem que avançar. A questão das privatizações, eu acho que ninguém tem dúvida que nós não podemos contar mais com a quantidade de empresas estatais. Nós temos uma meta aí de pelo menos umas 300, né, entre dependentes e não dependentes, serem devidamente privatizadas. Ano passado nós arrecadamos 96 bilhões de reais com privatização. A meta para esse ano é 150 bilhões, seja com privatização e venda de ações, e aí tem a grande questão e discussão que é a da Eletrobras e suas subsidiárias, que é algo que, obviamente, passa por dentro do nosso Congresso. E na retomada do crescimento, o item produtividade. Existe uma coisa que permeia a produtividade toda, que se chama nosso problema educacional. Então, a nossa questão de educação, nós precisamos hoje avançar para a educação de qualidade. Nós conseguimos a quantidade, ou seja, botar a gente na escola. Isso é uma realidade. Se nós compararmos números de hoje com números de 2 décadas atrás, nós tínhamos muito menos alunos na escola. Só que esses alunos ingressam na escola e no metade do caminho eles vão embora. Ou terminam em situação de analfabetismo funcional. Não consegue interpretar um texto, não consegue fazer as operações elementares da matemática, e quando você vai contratar essa mão de obra não te serve. Um caso só, o Porto Digital lá de Recife tem em torno de 3.000 vagas e não consegue preencher, por causa da qualificação que ele precisa das pessoas. Então, a educação é fundamental para o aumento da produtividade. Agora, falando em termos, digamos assim, de medidas de área econômica. Então, a questão das concessões. Então, o PPI, ele adota máximo rigor técnico, previsibilidade e transparência. Então, quando os problemas de infraestrutura logística aqui apresentados, do estado de Santa Catarina, nós talvez tenhamos que buscar saída por meio das concessões. Eu sei que a BR-101
é prioridade aí do ministro Tarcísio. Então, a concessão da BR-101 pode abrir espaço que hoje está, digamos assim, bloqueado para a União investir recurso lá, para que ela coloque em outros lugares. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer aqui para o pessoal de Santa Catarina. Uma vez que a 101, né, o Tarcísio falou isso comigo aí, quando nós conversamos sobre o Conselho da Amazônia. Até o final do ano passado, foram quase 300 projetos qualificados, mais de 170 leilões, 446 bilhões em investimentos diretos e 90 bilhões em outorgas. A realidade é uma só. Eu acabei de mostrar para as senhoras e senhores que o nosso orçamento não tem espaço para investir o que nós precisamos. Então, nós precisamos do privado. Agora, estou falando aqui na concessão. Qual é o ponto-chave de uma concessão? É o contrato bem feito.